O secretário de Políticas de Previdência Complementar, Jaime Maris, falou em entrevista à TV Anaspes sobre o fundo de pensão, o regime de previdência complementar e ainda a respeito da nova lei da Funpresp. Quantos fundos de pensão existem? Qual patrimônio? Quantos contribuem e quantos já recebem benefícios? Nós temos um pouco mais de 300 fundos de pensão no Brasil e com que eles administram mais de 1.000 planos, mais de 1.100 planos. Eles têm um patrimônio de 726 bilhões de reais e é um sistema já maduro que tem mais de 100 anos no Brasil, mas ele foi regulamentado há pouco mais de 20 anos. Mas é um regime bastante maduro e bastante consistente. Todos os estados brasileiros já criaram seus fundos de previdência? Não. Depois que a União criou o Funpresp, 4 estados brasileiros já criaram fundos de previdência já em caráter definitivo. São Paulo, Rio, Minas e Espírito Santo. Alguns estados estão em fase final de montagem, como é o estado da Bahia, por exemplo. Outros já aprovaram leis, como é o caso de Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Sul e Rondônia. E uma boa parte ainda está ou a lei no seu parlamento, na sua Assembleia, inclusive o Distrito Federal, ou está em fase final de discussão, mas há uma tendência de todos os estados brasileiros tentarem fazer essa reforma que a União fez. Quais as grandes cidades já têm regime de previdência complementar? Ainda nenhuma cidade. Os estados estão mais avançados e as cidades, as capitais ainda não estão montando, apesar de estarem também mobilizadas. A que está mais avançada é São Paulo, capital, que o projeto de lei já está na sua Câmara dos Vereadores. E acreditamos que deverá ser aprovado ainda no final deste ano. Há a possibilidade de vários municípios se unirem e fazerem fundos multipatrocinados? Sim, isso é uma tendência. As leis estaduais permitem que os municípios daquele estado eles possam conviver dentro do mesmo fundo, e nós na União estamos trabalhando para criar um grande fundo multipatrocinado, que nós estamos chamando de Pré-Federação, para permitir que até os pequenos estados e até os pequenos municípios que queiram fazer previdência complementar possam fazê-lo através dessa entidade multipatrocinada. A nova lei sobre a Funpresp vai aumentar o número de participantes na Funpresp? Com certeza. Essa nova lei, ela inscreve automaticamente o servidor ao ser aprovado no concurso no fundo de pensão. Isso deverá tender a aumentar significativamente a adesão, porque a pessoa humana tende à inércia. Isso já os psicólogos falam isso com muito detalhe. Então, quando a pessoa quando ele constatar que a inscrição dele foi feita e que ele começa a rentabilizar bastante bem o recurso, ele colocou lá R$1.000, no dia seguinte já tem R$2.000, porque o patrocinador também deposita 1.000. No final de 30 dias, eles já não serão mais 2.000, já terá o rendimento daquela poupança. Então, há uma tendência, aonde foi implantada essa adesão automática, de um crescimento muito, muito grande, muito vigoroso no número de participantes. As novas medidas adotadas pelo Conselho de Previdência Complementar vão reduzir os problemas dos fundos de pensão? Como? As novas medidas, 2 medidas a semana passada foram aprovadas. Uma é o resgate parcial para fundos instituídos, que eu acredito que os tornará mais atrativos. Hoje eu podia sacar todo o recurso, mas não poderia sacar parte. Então agora o participante de fundo instituído também poderá sacar alguma necessidade daquelas reservas. Isso deverá ele ser incentivado a aportar mais recursos nos fundos. E a outra foi a solvência. A solvência, nós aprovamos critérios que tratam os fundos desigualmente, aqueles fundos desiguais. Os fundos muito maduros, os fundos que os participantes têm uma idade muito avançada, o critério de solvência deve ser diferente daquele fundo que é muito jovem, está recém-criado, e eu só preciso de recursos para pagar a aposentadoria daqui a 30 anos. Então, o critério anterior
ele levava ao gestor a ter uma preocupação no curto prazo, impedindo praticamente ele tendo aplicações de longo prazo em infraestrutura, etc. A nova lei trata os desiguais desigualmente, que é o princípio da equidade, e acredito que isso deverá ter, primeiro, dar maior confiabilidade ao sistema e deverá fazer com que os investimentos dos fundos de pensão, esses 726 bilhões de reais, tendam a ter os investidores tenham uma visão de longo prazo, o que vai ser muito bom para o Brasil. Obrigada pela entrevista. Natália Martins, para a TV Anaspes.